Olá, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Estou passando nesse podcast para tratar com você de um assunto bastante particular. Eu quero falar com você neste podcast sobre culpa viciosa. E eu gostaria da sua atenção, pelo menos por alguns minutos, porque talvez eu esteja falando de você mesmo, de você mesma, e eu gostaria que você parasse o que está fazendo só por um pouquinho de tempo e ouvisse isto aqui, porque talvez você pode ter errado muito e tomado consciência de tudo como culpa, e por isso você talvez sente-se culpado ou culpada até quando nada faz de errado. Ou quem sabe você é apenas um neurótico, uma neurótica, oprimido ou oprimida por elevadas demandas pessoais de perfeição, de acerto e correção, e assim todas as vezes que alguém reclama algo de sua pessoa, havendo ou não razão para tal, você se sente culpado pela tristeza e frustração que possuíram o coração do outro, e assim você se culpa e você sofre. Ou, quem sabe ainda, você pode ser alguém que sofra de um narcisismo de justiça própria e, por tal razão psicológica, você sinta-se culpado sempre que você não seja visto com beleza pelo olhar de outros. Queridos, querida, assim é o vício da culpa. Posto que, desse modo, ele opera e esteja ou seja a pessoa culpada ou não de qualquer coisa. A culpa, porém, existe, e existe também e sobretudo de modo objetivo, e na maioria das vezes os verdadeiros culpados desenvolvem mecanismos de dormência, mecanismos de auto-engano, a fim de sempre estar adiando e, se possível, até a véspera da morte, aquela reflexão sobre o que fizeram e sobre o que fazem. Em geral, eu gostaria de dizer para você que os culpados conseguem ir levando a existência, sabe? Sem muitos sentimentos de culpa, pelo menos nenhum que os perturbe e os faça mudar. Entretanto, os viciados em culpa pessoal, sejam os neuróticos, os hipersensíveis ou até mesmo os narcisistas, aqueles narcisistas éticos, por assim dizer, em geral eles sentem culpa até do que culpa não tem. E assim vão adoecendo de dor, culpada, e depois de um tempo vão mergulhando em depressão, vão adoecendo na incapacidade de ter alegria, ou ainda vão até mesmo desenvolvendo mecanismos de excessivas explicações, ou então vão se cansando e, por fim, vão desistindo do verdadeiro bem, posto que o falso bem somente nos empurra para longe do verdadeiro bem. Eu quero te dizer também que muita gente, entretanto, julga que sentirem-se culpados é uma virtude, sem saberem que é um grande mal, e isso quando nenhuma culpa está presente. Também quero lhe dizer que no mundo caído e para o homem caído, sentir-se culpado quando se peca é uma das maiores dádivas do Deus da graça. Sim, pois culpados e sem culpa seríamos apenas diabos encarnados. A culpa, porém, é uma dádiva da redenção. E sem ela, não há processo de salvação para aquele que peca, pois, na ausência dela, eterniza-se o pecado como parte do nosso ser finalizado. Assim, pecar e esconder-se é ainda sinal de saúde nos doentes que somos nós. Do mesmo modo, a culpa é sinal de saúde no ambiente da queda quando ela segue o pecado sinceramente. E conduz o homem ao desejo de vestir-se, mesmo que apenas depois ele descubra que somente Deus tem o poder de vestir os culpados, não pelo encobrimento da culpa, mas sim pela sua inteira remoção. Portanto, querido, ou minha querida,
cabe ao homem perdoado buscar viver com a seriedade e consciência de quem conhece o pecado e a culpa e os leva a sério, ao mesmo tempo em que dele se requer que ande sem culpa, ainda que sem levezas, irresponsáveis e levianas. Eu vou lhe dizer também que o perdão alivia o coração de todo o peso de culpa, mas não se impõe sem as gravidades da consciência. Então, entenda, perdão é leve e doce, ao mesmo tempo em que é grave e denso. Eu estou dizendo isto para concluir afirmando que o homem que anda sob o signo do perdão, ele perscruta sempre a sua consciência em cada coisa, sentimento ou ato. Porém, mesmo quando busca conciliação com alguém a quem não ofendeu, o faz pela paz, mas não pela culpa. Afinal, não é bom confessar culpa da qual não nos acusa o coração exposto à palavra e até mesmo a Deus. E eu quero terminar dizendo para você uma frase e eu gostaria que você pensasse nela a partir de hoje. O vício da culpa é a dor de um pobre diabo em nós, mas mesmo sendo pobre, é ainda um diabo em nós. Eu vou repetir isso. O vício da culpa é a dor de um pobre diabo em nós, mas mesmo sendo pobre, é ainda um diabo em nós. Que você possa ter entendido essa instrução, que você possa ter entendido esse aconselhamento, essa nossa conversa de hoje. Pense nisso, seja curado do vício da culpa, em nome de Jesus. Amém.